We'll translate. What did he say? Vrindavan, please. Okay. We should chant everybody together. If you're doing something against the government, if you're alone, nobody hears you. But if you go many people, then government hears. In the same way, if you chant alone, if you sing alone together, then also she said like if somebody you don't know comes to your house, you're not welcome. But if a friend of your friend comes to your house with your friend, you so in the same way you know Krishna, so you are far from him, but you take us to him because you're a friend of Krishna. चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay. So, first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Siravam Goswami Maharaj, and Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Siravan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Nityalila Pravishtam Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and presently all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nityalila Pravishtam Vishnupad, Astotara Shata Shishimad Bhaktivedanta, Srila Bhamana Goswami Maharaj, e a Nityalila Pravishtam Vishnupad, Astotara Shata Shishimad Bhaktivedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj. Também presto minhas reverências a Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. So, I'm very happy to be again also come in front of you. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Just speak a few words. Yesterday I also talked about Yoga Tattva Katha. Então eu queria falar algumas palavras apenas. Ontem eu estava falando sobre o yoga, né? A filosofia e a verdade sobre o yoga. Yoga means union, united. Yoga significa união, unir-se. That means all the living entities, they are the part and parcel of Lord. Anyhow, we are far from Krishna, Lord, God. Then
how again we united with Him. Significa que todos os seres vivos são partes, integrantes, partes e parcelas do Senhor Supremo. Mas de alguma forma a gente se esqueceu dele. Então como que vai ser esse processo da gente se reunir de novo com Deus? This world is called material world. That is called Parthiva Jagat. Material world, that is Parthiva Jagat, material world. Então este mundo é um mundo material. Or another world that is called spiritual world. That is called Paramartha Jagat. Mas existe um outro mundo, que é um mundo transcendental, chamado de Paramartha Jagat. So now all we are wandering in this material world and elicited by Maya. E agora todos nós estamos vagando neste mundo material. Estamos iludidos por Maya, energia ilusória do Senhor Supremo. And we forget of our identity also. E nós nos esquecemos da nossa identidade. And what is our identity? Qual é a nossa identidade? Who knows? Raise your hand. Quem sabe? Pode levantar a mão para dizer? What is your identification? Quais? ID? You have ID? Você or not? tem identidade ou não tem? What is your ID? Qual a sua identidade? Yeah. If you go school, college, need also ID. Yeah? And show your ID. Then you will be allowed to enter in the gate. Otherwise, the gatekeeper not allowed to go inside. Então, se você vai para a escola, para a faculdade, você precisa mostrar a sua carteira de estudante, a sua identidade, para você poder entrar pelo portão da escola. Yeah? You have passport, driving license. Huh? Sim, senão o porteiro não vai deixar você entrar. A gente tem passaporte, também tem carteira de motorista. And so that why means that they identify to you, then you will be allowed to inside. Porque quando você se identifica, aí a sua entrada vai ser permitida. So in the same way, what is your ID? Who are you? Então, da mesma forma, qual é a sua identidade? Quem é você? Just a little bit, I tell you some simple philosophy, not deep. I am not going very deep. That simple philosophy is that you are the soul. That is Sanskrit word, Atma, soul. Então, vou falar para vocês uma filosofia simples. Eu não vou muito profunda, não vou ir muito fundo, não. Primeiro que eu queria dizer para vocês que vocês são a alma, Atma. And soul, that is called part and parcel of the Lord. Manai Vangsa Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. E a alma é uma parte integrante, uma parte parcela de Deus. E ela é eterna e transcendental. And this body, that is called material body. Mas este nosso corpo é um corpo material. So soul resides this body is working. Então, o nosso corpo só funciona porque a alma está presente dentro do corpo. This is the basic our teaching. Então, esse é o nosso ensinamento básico. Soul and body. É alma, corpo. Yesterday I also told body made by the 5 elements. Então, ontem eu contei como que o corpo é composto por 5 elementos. So Bhagavad Gita, Krishna says this body is as like cloth. Então, no Bhagavad Gita, Krishna diz que este nosso corpo é como uma roupa. Vasangsi jirnani jatha vihayo navani grinnati naro parani. When our cloth become old, then we will take the new cloth. Então, quando a nossa roupa fica velha, a gente compra uma roupa nova. And automatically we will give up the old cloth. E automaticamente a gente vai jogar fora a nossa roupa velha. At a time you are not wearing the 2 clothes. Você não usa 2 roupas ao mesmo tempo. When you buy the new cloth, that time you change
the old cloth and wear the new cloth. Então, quando você compra uma roupa nova, você deixa aquela sua outra roupa velha de lado e veste a roupa nova. In the same way, this body is as like cloth. When this body become old, and that time soul automatically give up this old body, this is old cloth, and again enter in the new cloth, new body. Então, este nosso corpo é como se fosse uma roupa, né? Quando a roupa do nosso corpo, né? Quando o nosso corpo fica velho, a alma vai, deixa o corpo e vai para um corpo novo. Da mesma forma que você deixa uma roupa velha e adquire uma roupa nova. Do you understand this simple one? That means this is called the death and birth. Give up the old cloth, old body, and accept the new body, new cloth. That is called the birth. So they are saying that birth and death is going on this way. Na verdade, o que é nascimento? O que é a morte? Né? Quando você deixa o corpo que está velho, como se fosse você deixar uma roupa velha de lado. Isso é a morte. E você obter um corpo novo, ou como se fosse uma roupa nova, esse é o nascimento. Isso é o nascimento. But one thing is happening. When you take the new body and give up the old body, and that thing automatically your bodily conception has come. Mas acontece uma coisa. Quando a gente deixa o corpo antigo, o corpo velho, e obtém um corpo novo, quando a gente vai para o corpo novo, automaticamente a gente fica com uma concepção corpórea, uma identidade totalmente relacionada àquele corpo. What is the bodily conception? O que é essa concepção corpórea? Who knows? Quem sabe, poderia dizer? I am man, I am woman. Então você achar, eu sou homem, sou mulher. First this bodily conception has come, I am man, I am woman. Because when my soul comes in this body, then automatically bodily conception has come. Então a primeira instância dessa concepção corpórea é você achar que você é um homem ou uma mulher. Porque quando a alma ela vai para o corpo, para um novo corpo, automaticamente ela vai ter um tipo de identidade, concepção de acordo com aquele corpo. Then simultaneously also many kinds of false egos are coming. E ao mesmo tempo, vários tipos de egos falsos, eles também vêm pra gente, pra alma. I'm Brazilian, I'm Indian, I'm British. These types of also coming. Por exemplo, né, sou brasileiro, sou americano, sou inglês. I'm doctor, I'm lawyer, many kinds of. This automatically many kinds of egos are coming. The Sanskrit word that is ego, ahankar. Então, vários egos vêm automaticamente, esses arrancaras, palavra em sânscrito para ego. Como, por exemplo, você achar, eu sou um advogado, eu sou um médico. Todos esses egos, eles vêm. This types of coming. Then very difficult to find out who am I. E aí nessa situação é muito difícil da gente poder, né, saber, né, quem sou eu. So Srimad Bhagavad Gita, Krishna told Arjuna this tattva philosophy. What is the soul and what is doing? Where is he? Então no Bhagavad Gita, Krishna ele fala essa filosofia, né? O que é a alma? Onde ela está? Because the illusory potency of Lord Maya, she is very powerful. Not so easy to come out from her clutches. Porque a potência ilusória do Senhor Supremo, Maya, ela é muito poderosa e não é nada fácil escapar das garras dela. Even I 1,000 times tell you, you are not this body, you are the soul. Very difficult to accept this conception. Mesmo que eu fale para vocês centenas de vezes, vocês não são o corpo, são a alma. Mesmo assim, é muito difícil realmente aceitar essa concepção. So how will you realize this? Então, I am not this body, I am soul. I am the part and parcel of Lord. I am the servant of Lord. mas como alcançar esse tipo de autorrealização, de sentimento, de você perceber a sua própria alma,
eu sou uma alma, eu sou um servo eterno de Krishna, sou uma parte integrante de Deus. Como realmente perceber isso profundamente? And many times you took birth at different places, different bodies you took. Várias vezes vocês já nasceram em diferentes lugares e já também tiveram diferentes corpos. And just you forgot of your previous activities, previous life, these things. O que aconteceu foi que vocês se esqueceram, né, do que vocês fizeram no passado, das suas vidas passadas. And you are thinking, oh, this is my new body. And Então vocês this is the pensam, first time I am enjoying the material sense gratification. então a gente pensa, esse é o meu primeiro corpo, é o primeiro corpo. E é a primeira vez que eu estou tentando experimentar o prazer desse mundo através do meu corpo, dos meus sentidos. And many times you took birth different cats, dogs, animals, and human being in this way, cycle going on this way. Mas várias vezes a gente já nasceu, vocês já nasceram como gatos, cachorros, seres humanos, e assim a gente está vagando nesse ciclo. Many times you took birth in upper planets. Sometimes you also took birth in lower planets. Várias vezes vocês já nasceram nos planetas mais elevados e também já nasceram nos planetas inferiores. Sometimes you become very rich, or sometimes you become very poor. Né? Às vezes, né, já aconteceu de você ser muito rico e também de você ser muito pobre. Very difficult to realize about your soul, Atma. É muito difícil realmente realizar ou perceber e sentir profundamente a nossa própria alma. But you believe, yes, soul rejects this body is working. Because when soul goes out, that time you would say you are dead, done. Mas a gente acredita que o nosso corpo só funciona porque a alma mora dentro do corpo. Afinal, quando alguém morre, aquela alma vai embora e aquele corpo continua ali, mas vira um corpo morto, um cadáver. Because our scripture explain this Atma, soul, you cannot see with your material eyes, because Atma, soul is transcendental. Então, as escrituras explicam que não dá pra gente ver a alma com nossos olhos materiais, pois a alma ela é transcendental. So Krishna told many tattva, siddhanta, philosophy to Arjuna. And especially our mind also, that is called another things also in this body, that is called the subtle body, that's Sukshma Sarir. Então, Krishna falou todo esse tipo de filosofia para Arjuna, né, na Bhagavad Gita. E dentro do nosso corpo grosseiro, que é esse corpo aqui, tem um corpo que é o corpo sutil. So that means in this body, how many bodies are there altogether? Então, no total, dentro desse nosso corpo aqui, tem quantos corpos no total? How many? Quantos? 3. One is your gross body, second, subtle body, or third, Atma Sarir, that is called the body of the soul. Então, nesse nosso corpo aqui, no total, há 3 corpos. No primeiro é o corpo grosseiro, esse que a gente vê. Aí tem o corpo sutil e também tem o Atma Sharir, que é o corpo da alma. And mind, intelligent, egos, and heart. This is called the Sukshma Sarir, very subtle body. Já os componentes do Sukshma Sharir, que é o corpo sutil, ele é bem sutil. É mente, inteligência, ego e coração. Then inside the subtle body, then Atma Sarir, the body of soul residing there. E dentro do corpo sutil existe esse corpo da alma, onde a alma vive. And every life we also give up this gross body, but we did not give up the subtle, Sukshma Sarir. Então, em toda a vida, cada vida que passa, a gente abandona esse corpo grosseiro, mas a gente não abandona o corpo sutil. That means this philosophy. When you give up this gross body, then subtle body is going. Or inside subtle body, Atma Sarir, the body of soul, and enter in the again gross body. In this way going. Então tente entender essa filosofia. Quando a gente deixa o corpo grosseiro, na verdade, o corpo sutil continua com o corpo da alma dentro dele. E aí depois eles vão para um outro corpo grosseiro.
When you give up your gross bodies, then God, gross body, all kinds of relation, automatically you will forget. E quando a gente abandona o corpo grosseiro, a gente também se esquece de todas as relações ligadas àquele corpo. Eh? As like relationship with your brother, mother, wife, children, bank balance, credit, everything you will forget. Por exemplo, o relacionamento que você tinha com a sua mãe, com seu pai, com seu marido, com seus filhos, né, a sua conta no banco, a gente esquece de tudo. Now remember all your relationship with your friendship. Então agora a gente se lembra, né, todos os relacionamentos que a gente tem com os amigos, etc. You remember or not? Se lembram ou não? You remember to whom? Quem que vocês lembram? Your parents, Seus your pais, wife, children, sua mulher, wealth, seus money, filhos. bank balance, credit card, password, everything remember. Hoje a gente se lembra de tudo, né? Da nossa família, da nossa conta no banco, do nosso passaporte, da nossa senha do cartão, de tudo a gente se lembra. And when you give up this gross body, that means die, then automatically you will forget. Mas quando a gente abandonar este corpo, ou seja, morrer, a gente vai se esquecer de tudo. And then you will go another, you will enter in the another gross body. E aí a gente vai adentrar outro corpo grosseiro. And automatically also that relationship coming again. E automaticamente vários outros relacionamentos vão ser estabelecidos no novo corpo. In this way, the conditioned soul, Bhataji was innumerable times wandering in the same cycle of repeated birth and death. Tabad jananam, tabad maranam, tabad janani, jatari sayanam. Então, dessa forma, as entidades vivas estão vagando, né, sem parar, nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes, ciclo da reencarnação. So our philosophy explains this: when you realize about him, again you will not take birth in this material world. Então, as escrituras dizem que quando a gente realizar ou conhecer profundamente Deus, a gente não vai mais ter que nascer neste mundo material. Krishna says, janma karma chame dibbam jubetti tata takta adiham punarjanma no vidyati. Janma karma chame dibbam. Krishna says, hey Arjuna, my birth, janma. Karma means my activities. Everything is transcendental. One who realizes about the transcendental things, he will attain my abode. And again will not come in this material world. Então Krishna, né, Deus explica no Bhagavad Gita. Ele fala para Arjuna, Janma Karma Cha, ele diz que o meu nascimento, meu nascimento, ele é transcendental. Krishna diz, Deus diz, e minhas atividades, meu karma, minhas atividades também são transcendentais. E aquela pessoa que entende que tudo que eu faço, todas as minhas atividades são transcendentais, essa pessoa, ela não mais tem que nascer neste mundo material. Deus fala isso. So for this regard, need yogas, how to unite it with Lord and how to realize about Him. Então por isso o yoga é necessário, né? Para a gente se reunir, se ligar a Deus e também para poder realizá-lo ou conhecê-lo profundamente, senti-lo profundamente. If you united with Him, need meditation, you have to meditate. Então, para poder se unir a Deus, a gente precisa fazer meditação. But meditate with your mind, first mind. Então, primeiro a gente medita com a mente. Yesterday I told a simple way. You also close your eyes and meditate to Lord. Então, ontem eu falei, né? Como que é muito simples. A gente fecha os olhos e medita no Senhor. This Om, this sound is very powerful vibration. Então, a vibração sonora deste Om é muito poderosa. Om, this is what? Sanskrit word. O, U, Mo. 3
letter inside. E esse Om é uma palavra em sânscrito. E dentro dele há 3 letras. A letra A letra U e a letra M, ou Mo. So what is the Sanskrit. significance about the 3 letters in the Om? Qual o significado dessas 3 letras do Om? Okay? Our scripture is written, Okaro Chati Krishna Sarva Lokaika Nayaka Ukaro Prakriti Radha Makaro Jiva Vachaka. Om means Krishna, who is the supreme personality of God, is saying Bhagavan. So, Okaro Uchate Krishna, Sarva Lokaika Nayaka, Ukara Prakriti Radha. Who means Krishna's internal potency, Prakriti, potency, Sakti, like Srimati Radhika. Or Makara Jiva Vachaka means all the living entities. That means all the living entities, they serve to Lord, Divine Lord Radha and Krishna. Então, o Om, né? É 3 letras, A, U e M. Então, a letra A significa Krishna, Deus, a suprema personalidade de Deus. Né? A letra U significa Radha, que é a consorte eterna de Krishna, a potência interna do Senhor Supremo. And every day you practice these things, automatically realization will come. Que é a Prakriti, a energia eterna de Deus. E M, a letra M significa as almas. Ou seja, o Om significa as almas servem e adoram o casal divino Radha e Krishna. E se todo dia a gente praticar isso, praticar esse entoar do mantra, a gente automaticamente vai sentir essa auto-realização. And Yogi Jagratim also they are Muladhara Chakra, different way. They try to realize about it. E os yogis, com diferentes práticas, por exemplo, eles tentam se elevar a partir do chakra base, né? E fazem diferentes práticas. Because very sweet sound, vibration, transcendental vibration, and automatically realization will come. Porque essa vibração transcendental é muito doce. E automaticamente a gente vai ter esse tipo de realização, o sentimento espiritual. And your mind will be calm, quiet, and free from all kinds of anxiety and anxiousness. E a nossa mente vai ficar calma, tranquila, totalmente livre de qualquer tipo de ansiedade. Yeah? Again we chant, just with Vamos me. cantar de novo, cantem comigo, por favor. Vibration coming automatically, and you will forget everything, and your mind automatically concentrate with Lord. Então, essa vibração vem e a gente automaticamente esquece de todo o resto, tudo mais. E concentra a nossa mente em Deus. Many people, they also suffer many kinds of depression, unhappiness. Many things in their life happen something this. That time, their mind very disturbed, depression coming. They are thinking what to do, not to do. They going here and there. But Krishna says to Arjuna, this is simple way. If you meditate these things, then you realize and you free from all kind of depression and happiness will come. Tem muita gente que sofre de diferentes problemas, né, de depressão, né, muita tristeza, felicidade. Mas Krishna diz a Arjuna, ele fala apenas pelo entoar desse mantra, e aí muita felicidade vem, né? E todo tipo de aflição, sofrimento vai embora. Because this is called the inconceivable potential in there. Porque dentro desse mantra tem uma potência inconcebível. Everything you cannot understand with your knowledge or with your philosophy or argument. Então, não é tudo que a gente vai conseguir entender com o nosso conhecimento e com o nosso argumento. E com a nossa lógica. Because transcendental things are possible. Porque essas coisas To transcendentais, understand
with your knowledge. Não dá para entender as coisas transcendentais com o nosso conhecimento. For this regard, our philosophy explain this, highest philosophy, Vedanta Darshan also explain this way. Tarkat apatisthana. With your material knowledge, arguments, you can't establish the transcendental things. Por isso a filosofia mais elevada, que é o Vedanta, vai explicar que, na verdade, Tarka Apratistana significa que com a nossa lógica ou nosso conhecimento mundano, a gente não vai poder chegar, alcançar ou estabelecer nada que é transcendental ou espiritual. Just to practice yourself and control your mind step by step. Mas a gente deve praticar, nós mesmos a gente deve praticar e controlar nossa mente passo a passo. If your mind split, very difficult to also control. Então, se a sua mente está dividida, é muito difícil controlá-la. Just give an example. Take some, what is called mustard seed, black mustard seed, and throw in the floor. Então, vou dar um exemplo, né? Pega um tanto assim de semente de mostarda preta e joga assim no chão. Very difficult to collect and put on one. If you bring this side, then again rolling this way. Então é muito difícil você apanhar de volta as sementes juntas, porque você joga ela pra cá, ela vai pra lá. Aí você tenta jogar pra cá, ela vai pra lá. É muito difícil agrupá-las de novo. In the same way, our mind is very flickery and restless. Então, da mesma forma, nossa mente ela é muito agitada, muito inquieta. Your body is here. You are here, sitting in front of me. This is true. Vocês estão aqui sentados na minha frente agora. Isso But é you verdade ask ou your não? mind, where is your mind? Mas eu pergunto assim, cadê a sua mente agora? Mind very quickly travel around the world without ticket, without passport or without visa. Então a sua mente rapidinho ela está viajando o mundo inteiro, não precisou nem comprar uma passagem, nem tirar um passaporte, muito menos um visto para viajar. Very quickly coming and also. Rapidinho, depois a sua mente volta para cá e depois ela foi embora de novo. Sometimes thinking bad, sometimes thinking good. De repente a sua mente pensa alguma coisa ruim, de repente começa a pensar coisas boas. In your mind, sometimes happiness, unhappiness come. Então às vezes com essa mente a gente experimenta felicidade, às vezes tristezas. This is true. Isso é verdade ou não é? Mind always is flickering and traveling around the world. A mente está sempre assim, né? Por aí, né? Viajando o mundo inteiro. So how to meditate to Lord? Então como conseguir meditar em Deus assim? For this regards, Arjuna, he asked this question to Lord. Chanchalai mana Krishna, pramati balvadidam. Oh my friend Krishna, my mind is very restless, not so easy to control. Então, com essa mente tão agitada, como conseguir meditar no Senhor Supremo? Por isso, então, Arjuna, ele pergunta a Krishna, Deus no Bhagavad Gita. Ele falou, Krishna, minha mente é muito agitada, muito inquieta. Vayu riva suduskaram, as like the wind, air, blowing this way, this way, this way, this way. Então, minha mente é descontrolada, como se fosse um vento. Né? O vento, ele sopra para cá, sopra para lá. This is our standard of mind. Mind always very flickering. Então, esse é, né, o estado da nossa mente, né? Cada hora indo para um lado. And if you not control your mind, then your life will spoil also. Mas se a gente não consegue controlar a nossa mente, a nossa vida, como que, né, ela... If you not control your mind, your life will be spoiled. Então, se a gente não consegue controlar a mente, nossa vida é como se fosse desperdiçada. A gente desperdiça a nossa vida. All our limbs and body not working. Our limbs and body working when connected with our mind. Então, na verdade, os nossos membros do nosso corpo, eles só vão funcionar caso eles estejam conectados com a mente. Do contrário, não funcionam. Only your legs, you cannot walk. Só por você ter pernas não significa que você consegue andar. When your legs connected with your mind, then you proper way to walk and go your destination. Mas quando a sua perna está ligada, conectada à sua mente, aí sim você consegue caminhar e chegar onde você quer chegar. When you go to airport, when you walk on the elevator, last
what that sound is coming. Então, What do you quando, remember? Então- Eh? Behind your mind. And when you walk in the elevator, the airport, going to the, then last point, there they also their sound, they are also put their sound. And keep your mind. tá, então Oi? quando você tá no aeroporto, por exemplo, né, tem aquelas rampas, né, para facilitar que a gente ande mais rápido. Quando você tá para acabar de sair da rampa, tem sempre uma plaquinha assim, né, tipo, cuidado, né, mas tipo, preste atenção. Eh? You are walking, you are also there. But if not give attention, and the end of that there is rolling, remember? Then if you not attention, then you fall down. There may be accident. For this regard, end of the sound is coming. Keep your mind. Né? Attention your mind. Ou então, por exemplo, se a gente está numa escada rolante, né? No final tem sempre uma placa pra gente prestar atenção. Porque você pode estar ali andando, como nessas rampas, andando, mas se na hora de sair ali você não presta atenção, não coloca a sua mente naquilo, você pode, né, cair, acontecer um acidente. So in this way, Krishna told, first control your mind. Então, dessa forma, Krishna, Deus, ele diz, né, que primeiro a gente deve controlar a nossa mente. Again, I remind you, with our eyes cannot see anything. When our eyes contract, connected with mind, then we can see. Otherwise, Então, para relembrar vocês, né, que na verdade, só por ter olhos não significa que a gente consiga ver. Né? Quando os nossos olhos estão ligados e conectados à mente, é que a gente consegue enxergar. your eyes open, we looking the up, but thinking one thing, but you cannot look up the other things. Então, exemplo, você está com os olhos abertos olhando assim para cima. Mas se você estiver pensando em outra coisa totalmente, né, longe, você não vai nem ver o que está na sua frente. Your ears open, but you're thinking another things. If they hear the another sound will come, you cannot listen. Ou, por exemplo, seus ouvidos estão ali abertos, está acontecendo um som, alguma coisa, mas a sua mente está longe pensando em outra coisa. Você não vai nem escutar, entender o som que foi falado ou o som que aconteceu ali. So now coming in this way, Arjuna, he asked this question to Arjuna, Chanchali mana Krishna, pramathit balabadidam, very difficult to control my mind. So how will I control my mind? Então, Arjuna, ele pergunta para Krishna, para Deus, tão difícil controlar a minha mente, como que eu vou conseguir controlar a minha mente? Then Krishna told, two ways you can control your mind. Aí Krishna explica que há duas formas de você conseguir controlar a sua mente. Very simple. Simple way you can control your mind. Então, é uma forma muito simples para controlar a mente. That is the slogan. Abhyasana vairagya is vichyate. Abhyas means again and again practice. That is the Sanskrit word that is called abhyas, that is called exercise. Então, esses, né, é abhyasa e vairagya. Então, primeiro, abhyas, que é uma palavra em sânscrito que significa prática, ou exercício constante. Vairagya means renunciation. E vairagya significa renúncia. Detach from that. Desapego, você se desapegar daquilo. This is the process. So Krishna very simply says the abhyasana vairagya cha grijyate. Então, esse é um You processo. practice every day and detach from that the material sense gratification. Então, esse é um processo muito simples. Então, Krishna diz, Deus diz, você tem que praticar todo dia. E, ao mesmo tempo, você tem que se desapegar daquele certo prazer, né, material que você está apegado. So I give a very nice example to you. Once one king declared, well, I have one goat. If anybody to completely satisfy my goat and his stomach full and he does not want to eat anything, then I will give one reward, prize. Então, para ilustrar melhor, eu vou contar uma história para vocês. Então, a história é a seguinte: havia um rei que ele tinha um bode, e aí, uma cabra, né, um bode, e ele anunciou no reino, né, se alguma pessoa conseguir, né, alimentar o meu bode tanto que ele fique satisfeito, eu vou dar um grande prêmio para essa pessoa. But if you not completely satisfied by this goat, then I will give heavy
punishment to you. Mas ao mesmo tempo, se essa pessoa, né, se não conseguir satisfazer completamente o meu bode, eu vou punir essa pessoa. Then one person, he brought that the goat in his house. Então uma pessoa foi, né, e tentou, trouxe o bode até a casa dessa pessoa dele. And he feed lot of green grass at the goat. E essa pessoa foi e deu muito capim bem verde para o bode comer. Then goat ate lot of green grass. Then his stomach completely full. E aí o bode comeu muita grama, muito capim, até ficar com a barriga bem cheia. Then next morning, he brought that the goat in front of the king. Aí no dia seguinte esse homem foi e trouxe o bode, né, até o rei. Then king told, okay, I will take test. Aí o This rei falou, goat, he has appetite to eat or not. aí o rei falou assim, eu vou fazer um teste para ver se esse bode ainda tem apetite, ainda quer comer ou não quer. So king offered some green grass in front of the goat. You know, nature of the goat is what? Aí, You are hungry or not, but set to it. então o rei foi e ofereceu um pouco de grama fresquinha, né, capim pro bode. E aí, né, a natureza do bode é que ele começou a querer comer, né? O bode pode estar com fome ou não, mas ele sempre vai querer comer. Most of the cows, goat, you have seen, even they also are taking rest and É como as vacas, os bodes, eles podem até estar descansando, mas eles continuam ruminando. you have Brazil goat or not? Tem bode, cabra aqui no Brasil? Goat also has. Então eles estão sempre assim, ruminando, mastigando. Then king have become very angry. Hey! Still this goat is hungry. He is not completely satisfied. E aí o rei ficou muito bravo com aquele homem. Ei, seu idiota, esse bode ainda está com fome, ele não está totalmente satisfeito. Then king have a punishment to him. E aí o rei mandou punir aquele homem, punir Then- feio mesmo. One saintly person came, Santa Mahatma. Mas depois chegou um santo ali. Told, Um okay, santo. give me, I will try to satisfy his appetite to eat. Aí o santo falou pro rei, dê esse bode pra mim, eu vou tentar satisfazê-lo e acabar com o apetite dele. Then that saintly person, Santa Mahatma, he brought that the goat in his place. E aí o santo foi e trouxe aquele bode até lá onde ele vivia. The next morning, the saintly person, he brought that the goat in front of the king. E aí na manhã seguinte, né, aquele santo foi e trouxe o bode até o rei. And then king told, I am looking, his stomach completely empty. E aí o rei falou assim, ué, mas eu consigo ver que a barriga desse bode tá totalmente vazia, assim, né, tá chupada, tá Then- vazia. Saintly person sadhu told, you can take test. This goat, he has appetite to eat or not. Mas o santo falou, não, mas você de qualquer forma pode testar para ver se esse bode ainda tem apetite para comer ou não tem. Then king offered some green grass. Aí o rei foi e ofereceu uma grama verdinha pro bode. The goat did not eat. When green grass, then goat turned his face. E o bode não quis comer a grama. Quando ele viu a grama assim, ele foi e virou o rosto. And king again and again offered the green grass. The goat did not eat. Então, Just rei- he turned his face. Então o rei ficou tentando várias vezes dar grama, capim pro bode comer, mas o bode não comia, ele só virava assim o Then king rosto. told, oh, maybe you know some mystic power. Aí o rei perguntou pro santo, né? Você tem algum poder místico aí, né? That time saintly person, no, I don't know any mystic power, nothing. Aí o santo falou, não, eu não conheço nenhum poder místico, nenhuma magia, nada. So why this goat is not eating grass? Aí o rei perguntou, mas por que esse bode então não está querendo comer a grama? Listen to the happiness, no, eat, do. Appetite to eat. Is satisfied. That goat is satisfied, so he does not want to eat. Então esse bode está satisfeito, por isso que ele não quer comer. Then king told, I am looking his stomach completely empty. How possible he is satisfied? Mas o rei falou, mas eu consigo ver a barriga desse bode, a barriga está para dentro. Né? Não tem como ele estar satisfeito, ele está com a barriga vazia. Then said, brother, you take test. So why you argument these things? Então o santo ficou assim, testa para ver se ele quer. Por que você está, né, brigando, discutindo assim? Then king asks, how possible?
Mas o rei ficou assim, perguntando, né? Como que é possível isso? Then central person told, actually, last night I brought this goat in my place. Aí o santo foi e explicou, né? Na verdade, ontem à noite eu trouxe esse santo lá onde eu vivo. Just I practice exercise with the goat. E eu fiquei fazendo uma prática, um exercício com esse bode. And whole night I offer the green grass in front of the goat. Então, treinamento, né? Eu passei a noite inteira oferecendo grama fresca pro bode. When goat used to go to eat the green grass, then I took one stick and tried to beat him. Então, quando o bode ia pegar o capim, né, a grama, eu ia pegar uma vara e tentava bater nele. And again, when I offered the green grass and the goat is going to eat, then then he afraid. Again he got ready. Então, quando o bode ia, né, pegar a grama, o capim, eu vinha com uma vara e pá, né, aí ele ficava, o bode ficava com medo e recuava. And in this way, 100 times, not 100, 1,000 times, again and again, I practice with him. Então, não foi uma vez não, foi 1000 vezes, eu fiquei praticando isso com o bode. And now you offer the green grass in front of the goat. Goat is thinking the green grass offer me, maybe he will beat me. E agora você está oferecendo essa grama, né, pro bode, né? Mas ele está pensando, né? Se eu tentar pegar, ele vai tentar me bater. What is the purport about this story? E qual é o significado dessa história? Try to understand. All our senses automatically going to enjoy the object of the senses. Então tente entender que todos os nossos sentidos, eles estão querendo sempre desfrutar dos objetos dos sentidos. This is the spontaneous nature of the material world, conditioned soul. All our senses automatically going to the object of the senses. Porque essa é a natureza do mundo material, desse mundo, né? Que todos os nossos sentidos, eles já automaticamente vão para querer desfrutar, né, dos objetos dos sentidos. Our eyes are going in where? What is the object of the senses? To see very beautiful form. Por exemplo, nossos olhos, eles estão sempre, né, atraídos por uma forma, mas uma forma bem bonita, belíssima. A gente quer ver o belo. This is true. Verdade ou não? If the very nice, beautiful blossom lotus, then automatically our eyes will go to see a very beautiful blossom lotus. Eyes going. Because this is nature of the eyes, and to enjoy the form of the lotus. Então, por exemplo, se há um lótus, uma flor de lótus bem bonita, desabrochada, né, automaticamente nossos olhos eles vão querer olhar para o lótus, para a flor, né? Porque a natureza dos olhos é essa, é querer desfrutar das belas formas. Como a do Our lótus. nose, where is going? Taking the sweet smell. Como, por exemplo, o nosso nariz. O nariz ele está sempre buscando um cheiro agradável. When this he's putting the rose. Then you Como, por exemplo, né, o Prabhu estava espalhando, né, esse aroma, né, essa fragrância no ar, de flores, e todo mundo, né, querendo sentir esse cheiro. Because I am saying, because this is true. You cannot deny this philosophy. All our senses, eyes, nose, skin what thing? Automatically. Touch. This is soft, this is hard, this is cold, and this is warm. Não dá para negar isso, né? Automaticamente nossos sentidos, eles estão indo em direção aos objetos dos sentidos. Nossos olhos, nosso nariz, até mesmo nossa pele, né, o toque, né, o tato. A gente está sempre querendo sentir, né, isso é macio, isso é duro, isso é quente, isso é frio. Our ears, one is what? But very nice, beautiful, sweet melody sound. Os nossos ouvidos, eles querem sempre escutar, né, uma melodia, um som bem agradável, bem doce. So that means all our senses automatically going, spontaneously going to enjoy the object of the senses. That's called Rupa Rasa Sabda Gandha Sparsha. Né? Então nossos sentidos eles estão sempre indo automaticamente, né? Espontaneamente eles vão para querer desfrutar, né? Aproveitar desses objetos dos sentidos, que é o que? A forma, o sabor, sabor, Rupa Rasa Sabda Gandha. Rupa ao means som,
Rasa means to enjoy the Sim, taste. é o sabor. Aí depois, né, tem o cheiro, né? E também tem o som e também o toque. With our tongue, taste. This is sweet, this is bitter. Taste. Então, com a nossa língua, por exemplo, a gente saboreia, né? Isso é amargo, isso é doce. So our five senses automatically going to the object of the senses. Os nossos 5 sentidos estão sempre indo em direção aos objetos dos sentidos. But here's the one thing, connected with mind. Then you can enjoy, otherwise not. Mas tem um porém aqui, né? Que tem que estar sempre, os sentidos têm que estar sempre ligados à mente. Só quando está ligado à mente que a gente pode desfrutar, né? Ou ter prazer com os objetos dos sentidos. Senão, não. Or if you control your mind, then if anything will get, you not involve any kinds of activities of the object of the senses. Mas se você controla a sua mente, né? O que quer que aconteça? Você não vai se envolver, né? Com, né? As atividades dos seus objetos dos sentidos e dos sentidos. So this is a simple process that is called practice and renounce from the material sense. Then your mind will be concentrated with Lord. Então o processo é simples, é um processo da gente, né, dessa prática e também da gente renunciar esse prazer, né, desfrute dos sentidos materiais. E aí assim a nossa mente vai automaticamente se concentrar em Deus. Or if you concentrate with Lord, your mind will attach with Lord, again will not come in this material. E se a gente conseguir concentrar nossa mente em Deus, a gente não mais vai voltar para nascer neste mundo material. So for this you have first how to meditate? Om. Automatically. You cannot sleep. Your mind is very calm and quiet and calm. And you will be driving in the sweet dream. What is the dream? They are the sweet pastimes of divine people of Radha and Krishna. Como meditar, né? Cantando assim, né? Sua mente, né? Dá pra sentir, né? Ela vai ficando muito relaxada, muito calma. E aí você, na verdade, em vez de dormir, você vai estar num sonho, nadando nesse sonho, um sonho muito maravilhoso, que vai ser os passatempos, as atividades do casal divino Radha e Krishna. Then second stage you come, chant this mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. No segundo estágio, cantem esse mantra. The simple of this meaning, Om Namo Bhagavate, that meaning I offer everything in the lotus feet of Vasudeva Krishna, who resides in my heart. Então, o significado simples desse mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, é que eu ofereço tudo aos pés de lótus de Vasudeva Krishna, de Deus, que mora no meu coração. And then come in sweetness, higher level, chant Lord's holy names, then completely submerged in the divine love, in the ocean of Radha and Krishna. E aí a gente vai avançando e começa a cantar os santos nomes de Deus, que é um estado mais ainda de doçura. E ao cantar esses santos nomes, a gente vai
mergulhar ou afundar completamente, submergir completamente nesse oceano, né, das suas divinas, do amor do casal divino Radha e Krishna. What is that? The Lord's sweet names. Que mantra é esse? São os doces And nomes do Senhor especially Supremo. Lord invested all his potency Shakti potency in his holy names. E especialmente Deus colocou toda a potência dele, investiu toda a potência dele nos santos nomes dele. There are no any rules and regulations chanting his holy name. E não há nenhuma regra ou restrição para regular o canto dos nomes de Deus. There are no difference between holy names and Lord Sri Hari himself. E não há diferença entre o santo nome de Deus e o próprio Deus. Nam namakari bahudan sarvasakti srar vitanimta smaranyana kala etadrishi tava kripa bhagavan maimopi duddaivam hridisha vajananurag. There are no difference holy names, Lord Sri Hari. Então não há diferença, não há nenhuma diferença entre Deus e o seu nome. That time, if you chant holy names, then Lord Sri Hari, Krishna, Radha and Krishna, automatically in front of you dancing. Então se vocês cantarem os santos nomes, automaticamente Deus, Sri Hari, Krishna, ele vai aparecer e vai começar a dançar diante de você. And so much ecstatic mood come in your heart, and complete your submerged in the ocean of the divine love for Radha and Krishna. E tantos assim humores de êxtase vão vir para o seu coração. Você vai começar a submergir nesse oceano do amor divino do casal Radha e Krishna. Balo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Stand up, chant Lord's sweet name. Por favor, todos fiquem de pé e vamos cantar um pouco dos nossos nomes de Hare Deus. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare
distribuir a Mahaprasad. Obrigada pela bondade de vocês, gentileza. Temos os livros, umas revistas que a gente vai mostrar, quem estiver interessado, quiser levar um pouco mais da literatura. E também temos a Mahaprasad, que é um lanchinho vegetariano oferecido a Deus. Vai ser oferecido agora a vocês, por favor, não vão embora antes de receber um pratinho. E... Cantamala? If they were complete vegetarian. They are complete vegetarians, then we get Quem for totalmente vegetariano, que não come carne, peixe, ovos, que for de forma bem séria quiser cantar os santos nomes de Hare Krishna todo dia, quiser, Gurudeva pode dar gratuitamente uma Japamala, que é um rosário para meditação diária. Quem quiser, é só chegar aqui para falar com ele. E do contrário, todo mundo a gente vai distribuir o lanchinho agora.